Olá, que a graça do Senhor Jesus Cristo seja contigo. Participe conosco, louvando e refletindo no Evangelho. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, teu cuidado sobre o Senhor. Ele te sustentará, te sustentará. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, teu cuidado sobre o Senhor. Ele te sustentará, Ele nunca permitirá que o justo seja abalado. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, teu cuidado sobre o Senhor. Ele te sustentará, te sustentará. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, teu cuidado sobre o Senhor. Ele te sustentará, Ele nunca permitirá que o justo seja abalado. Ninguém quer ser considerado um perdedor, mas o texto de nossa reflexão hoje, de Marcos 8, 31 a 38, ensina que ser um perdedor não é algo ruim, na verdade é essencial. Isso porque o céu é para os perdedores. Essa foi a surpreendente afirmação de Jesus. O texto se passa logo após o apóstolo Pedro ter dito de Jesus: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo". Pedro e os outros discípulos passaram a acreditar que Jesus era divino, mas havia outra lição que eles ainda precisavam aprender. Eles tiveram que aprender o que significava Jesus ser o Cristo. Esse título nos diz que Jesus foi designado para uma missão importante: salvar o mundo da ira de Deus por causa dos seus pecados. Jesus disse aos seus discípulos que iria cumprir a sua missão assim, no verso 31. Era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Estamos acostumados a ouvir que Jesus teve que sofrer e morrer para pagar pelos nossos pecados. Mas essa foi a primeira vez que os discípulos ouviram Jesus falar claramente sobre sua morte e eles ficaram chocados. Os discípulos não entendiam realmente a missão de Jesus ou quão grave era o problema do pecado. Eles não achavam que Jesus teria que ir tão longe, sofrer e morrer para resolver o problema. E então Pedro tenta desestimular Jesus. Não havia necessidade dessa conversa de perdedor. Sofrer e morrer? Não, essa não era a maneira de um rei pensar. Mas quando Pedro chamou Jesus de lado para mostrar esse ponto, Jesus o repreendeu e disse, dos versos 33 a 36, "Para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens." Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse, "Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma?" Ao insistir que não havia necessidade de Jesus sofrer e morrer,
Pedro, desavisado, se tornou uma ferramenta de Satanás. No início do ministério de Jesus, Satanás ofereceu a mesma tentação quando disse a Jesus que se ele quisesse governar o mundo, ele apenas tinha que se curvar diante dele e o adorar. Não havia necessidade de Jesus sofrer e morrer e assim receber toda a glória e poder. Mas Jesus não acatou a sugestão de Pedro. É assim que lidamos com a tentação? Não. Muitas vezes refletimos sobre isso e nos convencemos de que não há problema em cometer um determinado pecado. Nosso texto não apenas nos lembra de repreender a tentação imediatamente, mas também ilustra como a tentação pode vir de amigos bem intencionados. Essas são as tentações mais perigosas, porque vêm de pessoas em quem confiamos. Portanto, esteja alerta, esteja pronto para rejeitar a tentação, mesmo quando vier de uma fonte confiável. Mas o que Jesus quis dizer quando disse a Pedro: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Perceba, Jesus não disse: tome a minha cruz e siga-me. A cruz de Jesus é diferente da nossa. Com sua cruz, Jesus pagou o preço do nosso pecado. Ele fez isso para que não tivéssemos que passar pela mesma coisa. Jesus não nos pede para carregar sua cruz, mas ele diz que precisamos carregar a nossa. Tomar nossa cruz significa negar todo o desejo de nos colocar antes dos outros. Significa não estar no comando das coisas. Talvez sim, mas se Deus não o colocou no comando da família, da empresa ou da sua igreja, então ele o colocou em uma posição para apoiar e encorajar. Se ele o colocou no comando, sua cruz então é usar a sua posição para servir, não para fazer com que os outros te sirvam. O mundo, por outro lado, quer poder e idolatra quem o possui. Mas perceba o aviso de Jesus em relação a tais pensamentos. Ele disse: pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O céu é para perdedores. Afinal, o que é que você tem que Deus precisa? Não temos nada que não esteja contaminado pelo pecado. Portanto, negue-se a si mesmo e tome sua cruz diariamente. Diga não ao desejo de se colocar em primeiro lugar. E não tenha como objetivo encher os braços com as riquezas e elogios deste mundo. Claro, o mundo pode pensar que você é um perdedor por agir assim. Mas isso é uma coisa boa, porque o céu é para esses perdedores. Que o Senhor te abençoe. Amém.